Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Meu nome é Cláudio Soleira, sou formado em administração, consultor empresarial e investidor na Bolsa desde 2006. Criei o Viver de Renda para compartilhar um pouco da minha trajetória enquanto consultor e enquanto investidor. 30 anos como consultor, 15 anos como investidor. Acredito que o conteúdo aqui disponibilizado gratuitamente pode mudar a sua vida. São mais de 670 vídeos disponibilizados aqui. Maratone todos, isso vai mudar a sua vida. Não tenho dúvidas a respeito disso. Se gostar do conteúdo, deixa o like, compartilhe com os amigos, vamos fazer uma corrente do bem, levar informação e conteúdo de qualidade para mais e mais pessoas. Eu quero trazer aqui uma notícia que me chamou a atenção na semana que passou, que saiu no Jornal do Rio de Janeiro, dizendo que a atriz Juliana Paz teria sido vítima de um golpe financeiro, uma pirâmide, e ela teria tido um prejuízo de R$500 mil. Então essa foi a notícia que saiu no jornal lá no Rio de Janeiro. O golpe aconteceu após a atriz assinar um contrato com uma empresa chamada F2S, Intermédio de Negócios, e depositar R$500 mil. A promessa da empresa era de que o dinheiro seria usado para a compra de carros e que depois seriam revendidos e dariam um retorno de 4 a 8%. Depois do depósito feito pela atriz, o homem que se passava por dono da empresa desapareceu. Essa foi a notícia destacada no Rio de Janeiro, no jornal O Dia, né? Não houve nenhum comentário da Juliana Paz a respeito do assunto, mas por enquanto é essa notícia que a gente viu. Então muito cuidado, porque a gente está sempre aqui destacando que existe aí uma série de picaretas fazendo golpes. Esses golpes das pirâmides financeiras são muito comuns e eles estão aí em todos os cantos, estão usando a internet, as redes sociais, né? E criam cenários fictícios, né? Com carros, com jatos, mostrando que tem uma vida maravilhosa e que isso tudo é às custas da sua inteligência em fazer o dinheiro crescer rapidamente e que sim, venha você também trabalhar comigo que a gente vai se dar bem, entendeu? Tem todo um apelo, um canto de sereia para seduzir e envolver as pessoas. Tudo banditismo. São recorrentes esses casos, não acreditem em atalhos, não existem atalhos para a riqueza. Se você quer investir e ganhar dinheiro, é possível fazer isso na Bolsa de Valores, mas você tem que saber como fazer isso. Você precisa ter uma estratégia, você precisa saber estudar as empresas, você vai precisar investir para o longo prazo, escolher poucas e boas empresas, aproveitar os momentos de correções para ir reforçando os seus investimentos e ter muita paciência e controle emocional. Isso é fundamental. Então, tenha isso em mente, não existem atalhos para a riqueza e não há vida fácil na Bolsa de Valores. Ela requer estudo, ela requer dedicação. Então, se você não está afim disso, saia da Bolsa de Valores, vá para a renda fixa, vá para a caderneta de poupança. Esse é o ambiente que vai proteger o seu dinheiro. Na Bolsa você vai perder tudo, certo? Outro post que me chamou a atenção, vi essa semana também na internet, alavancagem, 2 pontos. É possível fazer day trade com pouco dinheiro. A alavancagem impulsiona as suas chances de ganhar. Olha que barbaridade. A alavancagem impulsiona as suas chances de ganhar. E também aumenta seu risco de perder. Usada com sabedoria, pode permitir ganhos monetários e aumento de lucro nos seus trades. Esse é o tal do canto da sereia que eu me referia, entendeu? Dourou a pílula, disse que é algo que impulsiona as suas chances de ganhar, há risco de perder, mas fazendo ali o curso com a pessoa, ou contratando o serviço da pessoa, você vai se dar bem. Balela. Fuja disso, entendeu? Fuja disso. Isso é o tipo do canto de sereia. Você vai se machucar e você vai perder seu dinheiro. Pode acreditar. Foi exatamente operando alavancado que eu quebrei na Bolsa em 2008. Foi exatamente fazendo isso, né? Operações curtas, day trade, de curta duração, com 24, 48 horas, né? E operando alavancado. Me quebrei. Você quer fazer a mesma coisa? Você vai ter o mesmo fim. Pode ter certeza. Você até começa ganhando no início, pensa que é o novo Warren Buffett, mas ele nunca fez isso, então você jamais será o novo Warren Buffett, porque ele faz exatamente o oposto. Ele não faz day trade, ele não opera alavancado, ele investe em poucas e boas empresas,
não diversifica, concentra em poucas e boas empresas e carrega elas por 10, 15, 20, 30 anos. Se você acha isso maçante, você jamais será um novo Warren Buffett. Simples assim. E a educação financeira é fundamental para a gente lidar com dinheiro. E essa é uma das características mais dramáticas da sociedade brasileira. Além da educação ser muito ruim, cerca de 75% das pessoas que saem das escolas públicas são analfabetos funcionais. E o que é que significa isso? Não sabe ler corretamente, não sabe escrever corretamente, não sabe interpretar um texto mais complexo, não sabe correlacionar conteúdos, autores, entendeu? E não sabe fazer as operações básicas da matemática, somar, diminuir, multiplicar e dividir. Isto, a partir do momento que você tem essas características, é o analfabeto funcional. E essa é uma dificuldade. Além disso, potencializa o problema do brasileiro o fato dele não ter educação financeira, porque todo o nosso sistema educacional, e aí não importa se é público ou privado, ele é voltado para formar pessoas para serem funcionários, para serem trabalhadores, empregados de outras pessoas. Ou seja, você é formado para, seja para concluir o ensino médio ou no ensino universitário, você é formado para trabalhar para os outros, para enriquecer os outros. Essa é a dinâmica da educação no Brasil. Então você está sempre naquela corridinha dos ratos, dentro da rodinha, correndo, correndo. Se parar de correr, você está morto, está liquidado, entendeu? Não tem como se sustentar. Conheço N pessoas que perderam o emprego e estão aí desesperadas. Conheço N pessoas que foram demitidas ao longo de um momento de sua vida e não conseguiram mais ser recolocadas, né? Então, se existe algo arriscado na vida, é fazer a corrida dos ratos. Talvez um dos riscos maiores que existe é você acreditar que basta ficar trabalhando para tocar a sua vida. Não é o suficiente. Você tem que aprender a economizar, tem que aprender a investir e botar o dinheiro para trabalhar para você. Warren Buffett ele diz assim, se você ao dormir não tiver o dinheiro trabalhando para você, todo dia ao acordar você vai se deparar com um grande problema. Pense nisso. E essa questão da educação financeira, uma outra nota que eu vi na internet esses dias, dizia, sorveteiro gasta a indenização que recebeu de R$71 mil em um mês. Veja que tragédia, né? Sorveteiro gasta a indenização de R$71 mil em um mês. Ele andou promovendo churrascadas, comprando celular, moto, passarinhos e agora sem dinheiro voltou a vender sorvete. Tá bom? Essa é uma realidade. Muita gente ganha dinheiro e perde. Ganha dinheiro com facilidade, às vezes, e depois, por falta de conhecimento, por falta de informação, joga tudo fora rapidamente. Muito rapidamente. Ainda nessa sessão de coisas que me chamaram a atenção nesses últimos dias, eu vi um post do senador Álvaro Dias, ele dizendo, do Paraná, né? Ele dizendo, olha, pesquisas recentes chamam a atenção que 192 dos 193 países filiados à ONU possuem a prisão em primeira ou segunda instância. Só o Brasil não tem isso, né? Então, 192 dos 193 países filiados à ONU têm prisão em primeira ou segunda instância. Só o Brasil que não tem. Então, temos aí uma explicação para a impunidade no Brasil e por que aqui a corrupção encontra um lugar maravilhoso para prosperar. Porque a justiça ajuda, porque não há uma punição. A sociedade brasileira teve o sabor da prisão da segunda instância durante alguns meses, mas foi revertida pelo Supremo Tribunal Federal, obviamente, em conluio com o Congresso Nacional. Não se iludam. Não pense que foi só o Supremo que tomou a decisão. O conluio foi com o Congresso Nacional para que a mudança acontecesse. Tanto foi que depois outros políticos tentaram lançar um projeto de prisão em segunda instância no Congresso e não foi votado. Está lá arquivado e vai morrer nas gavetas, entendeu? Esquecido. Salvo se um dia a sociedade aprender a usar a sua mobilidade no sentido de pressionar as autoridades para que as mudanças aconteçam. Mas nós ainda não temos essa capacidade, esse protagonismo social. Nós ainda não aprendemos isso, ainda estamos engateando enquanto sociedade
né? E o problema da educação atrapalha em muito. Educação e ignorância, que são duas coisas diferentes. A gente tem pessoas sem educação e tem muita gente ignorante, que acredita em um monte de coisa aí que não se sustenta, né? Bom, uma outra coisa que eu queria chamar a atenção, o vídeo de hoje eu estou comentando algumas coisas que me chamaram a atenção nas redes sociais e na internet esses dias. Os brasileiros, eles querem poupar, foi a notícia que saiu na Exame, os brasileiros querem poupar e eles querem também cuidar mais das finanças nesse período agora pós-pandemia. Parece a priori uma coisa muito razoável e muito inteligente, né? E aí a Exame continua. Um foco maior em poupança para o longo prazo, em aumentar o bem-estar financeiro, deve estar entre os legados duradouros provocados pela pandemia, né? O que concluiu um estudo global da consultoria Schroders. O levantamento apontou que quase a metade dos investidores ouvidos no mundo inteiro, 46%, passará a economizar mais. Então isso já é um efeito mundial, né? Quer dizer, 46% das pessoas no mundo vão economizar mais, mesmo depois que as restrições de pandemia acabarem. Então tem um saldo aí positivo nessa história, né? Esse sentimento é mais forte entre os investidores com idades entre 18 e 37 anos, ótimo também, porque quanto mais cedo você começa a economizar e poupar dinheiro, mais cedo você pode encontrar a sua independência financeira, desde que você não fique apenas poupando, né? Você aí vai ter que começar a investir. O primeiro passo é poupar, o segundo passo é investir, são coisas diferentes. No Brasil, há também mais cautela. Apenas 29% declararam ter intenção de aumentar seus gastos após o fim de restrições. E 58% revelam a intenção de colocar mais dinheiro em suas economias. 58% revelam a intenção de colocar mais dinheiro em suas economias. Sobre como irão investir, 47% disseram querer investir em ativos de baixo risco. Então aí a ignorância continua presente, né? A falta da educação para investimentos continua ainda sendo um drama para o brasileiro, que devido à ignorância vai botar o dinheiro aonde? Nos fundos de renda fixa e vai botar na caderneta de poupança ou título de capitalização. Esse é o cenário que a gente enxerga aí para o brasileiro, pelo que está dando aqui a pesquisa, né? Quer dizer, 47% quer investir em ativos de baixo risco. Por outro lado, 42% demonstram a intenção de investir em ativos de alto risco, que eles aí consideram as ações, né? Os ativos de alto risco. O risco, gente, a gente precisa entender o seguinte, o risco ele é proporcional ao seu conhecimento. Então imagine, você vai pegar um carro sem saber dirigir. É altamente arriscado dirigir um carro se você não sabe dirigir. Você vai atravessar a rua de olhos vendados. Imagine, você está em São Paulo e vai atravessar a Avenida Paulista no horário do rush de olhos vendados, sem saber se o sinal está aberto, se está fechado, sem saber se vem carro, se não vem. Qual é a chance de você ser atropelado? Enorme, gigantesca, né? Então o risco está associado à sua capacidade de saber o que você está fazendo. Se você não tem essa capacidade, o risco é gigante. E isso vale para a Bolsa de Valores também, óbvio. Óbvio que sim, da mesma forma. Então, quanto mais conhecimento você tem, menos riscos você corre. E o inverso é verdadeiro. Quanto menos conhecimento você tem, mais riscos você está correndo. Então é importante entender isso, porque toda vez que dizem que a ação é investimento de risco, você tem que se lembrar disso. De que, na verdade, não são as ações que são investimento de risco. Você é que pode ser um grande risco, entendeu? O risco não está nas ações, o risco está em você, na sua capacidade de conhecimento, de entendimento sobre o mercado financeiro, sobre a bolsa, sobre as empresas. Aí está o risco. Se você é uma pessoa com baixíssimo grau de conhecimento, que não sabe o que acontece, não sabe como se comporta, não investiu em adquirir conhecimento, o risco que você corre é gigantesco, né? Então é importante entender isso. O risco não está na ação, o risco está em você. Por isso que eu sempre brinco e digo, olha, vai para frente do espelho e fica olhando a imagem refletida. O que você vê à sua frente é o seu pior inimigo. Quanto mais conhecimento você tem, você se ajuda. Quanto menos conhecimento você tem, mais você faz mal a si próprio. Lembre-se disso. Para finalizar esse vídeo de hoje, fica essa seguinte reflexão. Para alguns, é difícil aplaudir. Para alguns, é difícil reconhecer as outras pessoas. Para alguns, é difícil elogiar, concordar.
torcer de coração e desejar um parabéns sincero. É difícil curtir e comentar uma foto bonita ou uma postagem interessante. Para alguns, é difícil ver o outro feliz. É muito difícil ficar feliz por ele. O ego não permite. A pontinha de inveja, lá no fundo, existe. O progresso de alguém só incomoda, de fato, os incomodados. A felicidade de alguém só incomoda, verdadeiramente, as pessoas infelizes. O sucesso dos outros só perturba os fracassados. Reflita sobre isso. Somos as nossas escolhas. Vamos escolher ser pessoas melhores. Vamos construir uma vida melhor. Vamos construir um mundo melhor. Vamos ser exemplo. Vamos praticar o bem e nos afastar de pessoas negativas, de pessoas pessimistas, de pessoas frustradas, de pessoas que vivem falando mal de outras pessoas, de pessoas que são ignorantes. Vamos escolher com quem a gente anda. Vamos escolher os ambientes que nós frequentamos. Vamos escolher as nossas conexões. Cerque-se de gente boa. Cerque-se de gente do bem. Reflita sobre isso. Deixe o like. Fique com Deus e até a próxima. Tchau.